Vamos lá. Então, pessoal, aguardo a redação de vocês, tá bom? Da semana passada, cujo tema foi sobre a educação à distância durante a suspensão das aulas escolares, tá bom? Os entraves, né, desse ensino de aulas remotas, tá bom? Aguardo até hoje para que vocês possam me enviar e eu possa fazer a correção e, consequentemente, na próxima aula a gente possa discutir sobre as correções, as pérolas das redações de vocês, tá bom? Pessoal, eu trouxe hoje algumas redações analisadas para a gente poder entender melhor quais foram os critérios, quais foram as estratégias usadas pelos candidatos que conseguiram atingir nota máxima, que conseguiram tirar 1000 nas últimas edições do Enem, tá bom? Então, primeiro, eu tenho aqui a análise da redação de Clara de Jesus, aluna lá de Aracaju, cujo tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Considero eu um tema bem complexo, não pela temática em si, mas pela própria construção do tema, pela própria construção frasal. Essa frase, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, por si só já causou um certo espanto em alunos e candidatos do ano de 2017 que não conseguiram interpretar bem o que é que o tema estava pedindo. Muitos alunos se questionaram: o que é que o tema está pedindo? Sobre o que eu vou falar? Né? Nada mais é do que sobre a influência que nós, usuários da internet, sofremos, né? Esse bombardeio constante de informações, de imposições para consumir produtos que a internet nos impõe a consumir, né, de forma influenciadora. Né? Então, nada mais era do que isso, como a internet acaba influenciando os seus usuários, tá? Através desses dados que a rede mundial de computadores acaba nos colocando, né, como sugestões, entre aspas, que na verdade muitas vezes são como imposições mesmo. Então, a aluna Clara de Jesus, ela, se vocês observarem aqui, pessoal, na introdução dela, ela apresentou um repertório sociocultural. Eu sempre bato muito nessa tecla, porque diante de todas as outras formas de a gente começar uma redação, a gente apresentando um repertório sociocultural já no início, já desperta um olhar mais atrativo do nosso corretor, tá? O corretor já vai olhar para você com aquele olhar de que você é um candidato, que você é um aluno que entende de outras áreas de conhecimento, ou seja, que você tem interdisciplinaridade, que você entende de sociologia, que você entende de filosofia, que você entende desse acervo cultural, não é? Que a Netflix disponibiliza através dos filmes e das séries, através dos livros que a própria literatura em si, né, tem como sendo referências Machado de Assis, Clarice Lispector, enfim, que você, na condição de aluno e estudante de vários componentes curriculares, de várias disciplinas, traz como bagagem cultural. Literatura, sociologia, filosofia, né? Fora esse acervo cultural de filmes, séries e músicas que você pode, sim, citar na sua redação. Tá bom? Então, observe que ela começa a redação contextualizando com a série americana Black Mirror, tá? Que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, aí aqui ela vai fazer um breve recorte, um breve comentário do que a série trata. É apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Então, observem, galerinha, que aqui ela ainda não falou sobre o tema.
Ela apenas o quê? Apresentou o repertório sociocultural de forma que ela está querendo o quê? Contextualizar com o tema que ela vai mostrar agora, nesse segundo período do parágrafo de introdução, que é o que está aqui destacado na cor preta. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar o slide? Digam aí para mim se estão conseguindo. Ah, professor. Certo. Não distante da ficção, e aí eu chamo a atenção de vocês, meus queridos, para todas as vezes que você for usar uma obra de ficção, seja um livro, seja um filme ou uma série, você usar essa expressão para fazer o seu corretor entender que o que você está fazendo é uma analogia a essa obra, querendo comparar com o que acontece de fato na realidade, mas que você sabe que esta obra não é real, é uma ficção. Porém, a temática que esta obra traz, ela se correlaciona com a realidade da temática, do problema que você está discutindo na sua redação. Então, essa expressão, ó, não distante da ficção, ou fora da ficção, ou no mundo real, tá? Nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Então, aqui com as palavras dela, ela já resumiu o que é que o tema estava querendo dizer. E aí ela lança a tese, que a tese nada mais é do que uma ou duas problemáticas que você vai discutir sobre ela, ou sobre elas, nos seus parágrafos de desenvolvimento. A tese nada mais é do que você mostrar que é contra ou a favor de um determinado assunto, de um determinado tema, e que você vai discutir sobre isso nos próximos parágrafos de desenvolvimento. Então, o que é que diz aqui? Ó? Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Então, ela reforça o tema, dizendo que é necessário que seja debatido, que tudo parte de um debate para que haja, possivelmente, lá no final da redação, uma conclusão, tá bom? E aí ela vai para o D1, que é o desenvolvimento 1. Chama a atenção para o conectivo. Todo parágrafo, desenvolvimento e de conclusão tem que começar com o conectivo. Esse conectivo, pessoal, é o que dá a ideia da coesão do seu texto. É o que remete ao que você falou anteriormente, tá bom? Ó, primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Ou seja, o que é que ela quis dizer? Que cada vez mais as crianças e os jovens estão tendo acesso a esse meio de comunicação. E ela vai comprovar isso com um dado estatístico. Olha só o que é que ela apresenta aqui. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, lembrando, todo dado estatístico tem que ser colocado à fonte de onde você está retirando aquela informação. No ano de 2016, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou menos, aliás, ou mais, superior a 10 anos, nunca haviam utilizado a internet. Ou seja, então, muitas dessas pessoas entrevistadas eram o quê? Crianças, não é? Isso acontece, e aí, ó, ela vai fazer o quê? Desenvolver o dado que ela apresentou. Todo dado estatístico, toda informação que você apresenta na sua redação, seja o filme, seja o trecho de uma música, seja um livro, você tem que comentar. Tem que argumentar. É isso que é argumentação. Porque senão o seu texto ele fica só expositivo. Você está só expondo informações e não está argumentando sobre elas. Então, olha o que é que ela vai argumentar sobre esse dado estatístico. Ela vai dizer que isso acontece. Isso o quê? O que foi comprovado na pesquisa acontece porque desde cedo a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam de quê? Da internet, da disponibilidade de uma rede de navegação.
que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele. Ou seja, para chegar naquele site que você quer, você acaba muitas vezes o quê? Deixando rastros, né? Aquela ideia de que internet é terra de ninguém, não, isso não existe, né? Na internet, sim, todos os sites, tudo que a gente acessa, a gente acaba deixando rastros, tá bom? E assim, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário, que é justamente o que acontece muitas vezes, né? Ficam sendo colocadas aqueles anúncios publicitários, aquelas propagandas para a gente na condição de usuário. E aí, ó, ela o dado estatístico que ela apresentou e ela finaliza o parágrafo do desenvolvimento dela dizendo que, dessa forma, o usuário da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Ou seja, além da questão social, tem a questão econômica. Quando isso acontece? Quando nós, na condição de indivíduo social que acessamos a internet, somos bombardeados o tempo todo por propagandas, anúncios publicitários que acabam muitas vezes querendo o quê? Influenciar esse usuário, tá bom? E aí, pessoal, ela parte para o D2, que é o desenvolvimento 2. Se vocês forem observar a grande maioria das redações nota 1000, a estrutura é essa. Um parágrafo para o desenvolvimento, um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Simples assim, tá bom? Então, o parágrafo do D2 começa com um conectivo, não é? Que ela colocou aqui em segundo plano. Claro que vocês podem usar muitos outros que existem. O ser humano perde sua capacidade de escolha. E aí ela vai trazer uma citação. Conforme o conceito de mortificação do eu, do sociólogo Erving Goffman, é possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Apresentou a citação de forma indireta, ou seja, ela parafraseou, é tanto que não está entre aspas, tá bom? O que é que está entre aspas aqui? Apenas o conceito de mortificação do eu. Mas a frase, a citação do sociólogo não está entre aspas porque ela disse com as palavras dela. Ela parafraseou. E agora ela vai comentar, ou seja, ela vai desenvolver a citação. É o que eu disse. Toda informação que você apresentar tem que ser comentada. Porque senão essa informação ela vai ficar vaga. Vai ficar lá navegando no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico. Tá bom? Sem ter nenhum comentário, sem ter nenhuma contextualização. Então, ela agora vai o quê? Comentar sobre a citação. Tal preceito, olha o que é que ela diz. Afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio, ela usou a expressão bombardeio entre aspas, de propagandas que aparecem em seu dispositivo conectado. Então, ela apresentou uma citação, ela desenvolveu a citação e vai concluir o parágrafo dela dizendo: evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. Ou seja, perfeito. Ela vai dizer o que com isso, galerinha? Que nós, na condição de usuários, mesmo nós escolhendo o que nós queremos acessar, acabamos muitas vezes não tendo essa liberdade de escolher, por conta desse bombardeio de informações, né, que a internet acaba nos impondo, tá bom? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Alguma colocação, alguma contribuição? Posso passar para a conclusão? Falem agora ou calem-se. Até a próxima aula.
Tá ficando claro essas etapas que eu estou explicando? Tá, professor. Certo. Posso ir para a conclusão agora? Certo. Vamos lá. Então, como foi que a abençoada, que tirou 1000, concluiu o texto dela? Vamos observar. Ela começa, né, com o conectivo conclusivo, tem que ter, isso é essencial, é primordial, tá bom? Ter esse conectivo conclusivo, que pode ser, portanto, tá? Que foi o que ela usou aqui, com o intuito. Observe que tá tudo colorido, né? Parecendo o arco-íris LGBTQ aí, ó, todo colorido aí. Mas é justamente para destacar, parte por parte, das informações que são necessárias para o detalhamento. Quando eu coloco lá na redação de vocês, corrigida, faltou o detalhamento, desenvolva melhor a proposta de intervenção, detalhe melhor, meus queridos, é isso que eu estou falando, tá bom? São dessas 4 perguntas, desses 4 questionamentos: quem, o que, como e para quê. Observe como isso vai ser feito por ela aqui. Portanto, conectivo conclusivo, com o intuito de amenizar essa problemática, o Congresso Nacional, olha aí, primeiro agente que ela usou, ó, Congresso Nacional. Quem foi que ela usou? Congresso Nacional. Deve fazer o quê? Qual é a ação do Congresso? Tá de azul. Formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas. Então, o Congresso Nacional é o primeiro agente que ela usou. E o que é que esse Congresso vai fazer? Criar leis para colocar limite nessas empresas privadas que acabam o quê? Induzindo, influenciando de forma desenfreada o usuário, tá bom? Como isso vai ser feito? Ela explicou. Qual é o meio, qual é o modo? Por meio de direitos e punições aos que descumprirem. Ou seja, fazer com que essas empresas privadas saibam quais são os seus direitos e quais são os seus limites. E, consequentemente, as possíveis punições se essas empresas continuarem desrespeitando os usuários da internet. Tá bom? Qual é o objetivo disso? Para quê? Qual é a finalidade? Ela vai dizer aqui, ó, tá na cor laranja, a fim de acabar com essa imposição midiática. Ou seja, com esse bombardeio que a rede mundial de computadores, que é a internet, joga, lança para os usuários. Ela aqui finalizou uma proposta de intervenção detalhada. Se ela quisesse concluir aí, já estava ok. Mas ela não parou. Ela quis apresentar uma outra proposta, que é o que eu sempre digo a vocês. Pessoal, no mínimo, uma, no máximo 2. Professor, mas eu posso apresentar 3, 4 propostas de intervenção? Pode, mas não deve. Sabe por quê? Porque o parágrafo da conclusão ele é muito pequeno. Ele é muito limitado. Então, você acaba não tendo espaço suficiente para detalhar essa proposta de intervenção. Então, é preferível que você apresente só uma proposta de intervenção detalhada do que 4 sem detalhamento. Tá bom? Então, 2 é o suficiente. Dá tranquilo para você apresentar proposta e detalhar. Tá bom? E aí ela vai dizer, ó, além disso, outro conectivo, ó, além disso, que você poderia usar o que aqui? Ademais, ou então, soma-se a isso o quê? A proposta 1, a proposta anterior. Soma-se a isso, aí você poderia colocar, não é? A participação das escolas em parceria com as famílias. Então, ó, ela citou Congresso Nacional, escolas e família, 3 agentes. O que é que as escolas em parceria com as famílias devem fazer? Nunca deveriam,
poderiam, teriam. Verbos sempre no presente, do indicativo, tá bom? Devem inserir a discussão sobre esse tema, tanto no ambiente doméstico, ou seja, tanto em casa, quanto nas escolas. Em casa, por parte de quem? Da família. No ambiente estudantil, por parte de quem? Das escolas. Então, ela já disse o quê? A ação que vai ser feita. Mas, como isso vai ser feito? Quem é que vai palestrar para esses alunos? Ela diz aqui, ó, ela explica como isso vai ser feito. Por intermédio, ou seja, por meio de palestrantes, com a participação de psicólogos e especialistas que debatam acerca de como agir online. Para que isso? Qual é a finalidade? Com o objetivo de desenvolver desde a infância a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Observe que ela usa aqui, ó, a expressão desde a infância, porque desde o início da redação dela, galerinha, ela fala sobre como a internet está começando a influenciar as pessoas desde a infância. Ela comprovou isso através de quê? Da pesquisa do IBGE, que crianças é que são, de certa forma, as mais influenciadas, tá? Por esse bombardeio de informações da internet. Então, ela retoma aqui ao que ela vem dizendo durante toda a redação. E para fechar com chave de ouro, a joinha, ó, diz o quê? Olha só, é uma condenada mesmo. Feito isso, o conflito vivenciado na série, que série é essa? A que ela citou lá no início da redação, Black Mirror, tá? Não se tornará realidade. Quando ela diz isso, ela retoma o contexto que ela apresentou lá em cima na introdução, dizendo que se essas medidas que ela está propondo como proposta de intervenção forem colocadas em prática, aquilo que é ficção lá na obra Black Mirror não se tornará realidade. Então, uma aluna dessa eu dava 1001. 1001. Tá bom? Então, vocês estão vendo que tudo isso aqui, pessoal, é técnica, tá? Isso aqui é técnica, isso aqui é treino, tá bom? Certo? Eu vou deixar agora esse espaço. Nós temos 7 minutos para a gente debater, tirar as dúvidas sobre essas estruturas que eu apresentei. Como vocês podem observar, não é coisa de outro mundo. Ela não usa palavras totalmente rebuscadas. São palavras simples, de fácil entendimento. Porque o que é que muitos alunos pensam? Que escrever bem é escrever difícil. Quando, na verdade, nem ele mesmo sabe o contexto que está usando aquela palavra, não é? E escrever bem não é escrever difícil. Escrever bem é escrever com clareza, com coesão e com coerência, tá bom? E vocês que são jovens, adolescentes, que estão aí o tempo todo conectados aí com a Netflix, estão sempre atentos quais séries estão sendo lançadas e com quais temáticas essas séries estão trabalhando. Isso aí, pessoal, é um prato cheio para vocês tirarem uma excelente nota este ano, tá bom? Deixa eu finalizar aqui o compartilhamento dos slides para a gente retomar aqui. Comentários. Prof, a paráfrase só se faz na conclusão. Arnaldo, eu não entendi o que você quis dizer com a paráfrase. A paráfrase de quê? Da citação, você dizer com as suas próprias palavras, é isso? Porque parafrasear é isso. É você dizer com suas próprias palavras algo. Se você puder esclarecer para a gente o que é que você está querendo entender. Como assim, a paráfrase? Da tese? Prof, a paráfrase só se faz na conclusão da tese. No caso, você está querendo dizer a retomada, não é isso? Você retomar o que foi dito lá anteriormente. É isso?
Pronto, beleza. Arnóbio, por quê? É a ideia de que o fim está interligado com o começo, tá bom? Isso se chama frase de efeito. É a última frase que você usa contextualizando com o que você disse lá no início, tá bom? Se vocês forem analisar outras redações de nota 1000, vocês vão observar isso, que eles deixam para fazer isso na última linha. É como se fosse a cereja do bolo. Tá aqui, corretor, ó, a cerejinha que faltava. Tu já se lambuzou, tu já comeu o bolo, toma agora o moranguinho, toma agora a cereja. Tá aqui, ó. Se tu tava em dúvida se tu ia me dar 1000, agora não tem para onde correr não, porque essa frase aqui, ela fechou com chave de ouro o que eu disse lá no início da minha redação. Então é a chamada frase de efeito, tá bom? E isso mesmo, Levi, fazendo o texto circular, fazendo o texto ter movimento, tá bom? Dando aquela ideia de quê? De coesão mesmo. Coesão é isso, é continuidade, é um parágrafo voltando para o anterior, é um parágrafo dialogando com o outro, é o texto conversando entre si. É isso mesmo, Levi. Muito boa a sua colocação. É circular, tá bom? E aí, mais dúvidas? É por isso que eu digo, pessoal, e não é segredo para ninguém, vocês são os melhores. A introdução, casar com a conclusão. Isso, Pablo. É isso mesmo, é o casamento. É o que eu sempre digo. Não pode haver divórcio. Não pode haver separação. Tem que lutar até o fim para sustentar esse casamento. Isso mesmo. Show de bola essas analogias que vocês estão fazendo aí. Bom? Vamos lá, mais dúvidas, mais questionamentos. Temos 3 minutos aqui ainda. 3 minutos de live. Cadê Noemi? Noemi tá calada, não tá perguntando nada. Açucena, Jéssica, Renan, Ruth, Samire. Cadê Isaac? Ícaro, Cássio, Hugo. Quem mais? Quem mais? Deixa-me ver. Cadê Ítalo? Pode começar a argumentação com uma citação? Pode sim. Pode sim. Citação sempre é bem-vinda, desde que seja sempre comentada. Toda citação tem que ser comentada. Bom? Certinho, galerinha? Pessoal, próxima semana teremos outro tema. Vai ser sempre assim. Uma semana um tema, outra semana oficina de redação. Para a gente estar sempre nesse ritmo, tá? Trabalhando temática e trabalhando estrutura. Trabalhando temática e trabalhando estrutura. Tá legal? Para a gente não perder o ritmo. Joinha. Ok? Tudo certo. Tudo certo. De boinha. Vocês também podem me mandar, pessoal, sugestões de temas que vocês estão pesquisando. Tá bom? Bom, qualquer dúvida, anotem aí no cantinho para trazer para a próxima aula. Eu vou encerrar aqui antes que o Zoom feche na minha cara. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Aguardo a redação da próxima semana. Tá bom? Samir, lembra de me reenviar novamente sua redação, tá bom? Pessoal, tchau, tchau. Um grande abraço. É sempre um prazer estar com vocês. E até a próxima. Tchau.